Muita gente acha que meta é só para empresa, é só para organizações, é só para o trabalho, para a área profissional. Meta está muito associado com isso, fazer meta de venda, meta de entregas, né? Projetos, resultados, entregas de plantas, etc. Produção, meta de produção. Então, a meta ela está muito associada com o mundo profissional. Mas a meta está associada com o mundo profissional porque a meta é a única forma que a gente tem de acompanhar uma direção para a gente seguir todo mundo naquela mesma direção e acompanhar resultados. Hoje eu estou trazendo esse tema que é o erro fatal na realização de metas. Tem algumas coisas bem interessantes para falar desse tema hoje, porque, bem, muita gente acha que meta meta é só para empresa, é só para organizações, é só para o trabalho, para a área profissional, não é? Meta está muito associado com isso. Bater meta, fazer meta de venda, meta de entregas, né? Projetos, resultados, entregas de plantas, etc. Produção, meta de produção. Então, a meta ela está muito associada com o trabalho, com o mundo profissional. Mas a meta está associada com o mundo profissional porque a meta é a única forma que a gente tem de acompanhar uma direção para a gente seguir todo mundo naquela mesma direção e acompanhar resultados, tá? Então, quando a gente fala em meta, é para que a gente consiga chegar em algum lugar. Então, pensando no contexto geral de meta, ela não vai ser só aplicada ao mundo profissional, ao mundo de organizações. É que as organizações sabem que é necessário ter meta para se alcançar um resultado. Mas a meta, ela pode estar em qualquer área da nossa vida. A gente pode ter metas para relacionamento, para dinheiro, meta para saúde, meta para qualidade de vida, tá? E o que a gente ganha com isso? A gente consegue sair do mundo dos sonhos, né? Colocar num plano, direcionar, priorizar e realizar, tá? Então, assim, um dos primeiros erros é as pessoas acharem que a meta não se aplica na vida delas, que a meta é só para o ambiente profissional. Esse é o erro principal, né? Bem, então estou aqui para desmistificar e dizer que não. Esse é o primeiro erro fatal. E o segundo erro é a pessoa achar que ela vai. E eu fiz isso muito tempo, tá? Ela chega agora no fim do ano, ela faz uma listinha de desejos. Vocês conhecem alguém ou já fizeram isso? Pode colocar aí nos comentários, né? Eu fazia todo ano, fim de ano, eu fazia a minha listinha dos desejos para o próximo ano. Quando chegava no final do próximo ano, ou seja, agora, nessa época, mais ou menos, eu dava uma revisada para ver o que aconteceu e o que não aconteceu. E aí, o que acontecia, né? Eu olhava aquilo, né, com uma certa alegria por algum lado, porque uma ou outra realizou, e a grande maioria não realizava, né? Mas eu estava sempre ali, buscando, né? Buscando, achava que era dessa forma que fazia, né? Eu botei na minha listinha de sonhos e tá tudo certo. Bem, gente, esse é um erro muito grande, tá? Por quê? Porque a gente tem vários sonhos, eles estão assim, num mundo subjetivo, tá muito cru, e a gente
precisa, primeiro, fazer as escolhas, né? Porque eu posso ter um desejo no mundo das ideias que seja conflitante com outro desejo também que eu coloquei aqui no meus sonhos. Então, por isso que é importante a gente ter consciência do que a gente está fazendo e fazer uma escolha, tá? Quando a gente faz a escolha, esse ano, o que eu quero realizar? Eu quero realizar A, B, C, D e E. Então, você escolheu, assim, 5 coisas. Não precisa ser 5, pode ser 10, 15, tá? Bem, pode ser uma, não importa, né? A gente define o que a gente quer para o próximo ano. Ou a gente pode definir para um período de 1 mês, de 2, não importa, tá? Então a gente faz essa escolha desse desejo e muita gente acha que só ter feito essa escolha também, que está no nível da consciência, tá ok. Não está ok. Por quê? Gente, nós temos níveis de consciência, né? Então temos a parte consciente da mente que está aqui, ó, sendo bombardeada por informações. Então, uma hora aqui eu estou achando que eu quero ser, vamos supor, loira, aí daqui a pouco eu quero ser morena, aí daqui a pouco eu quero cortar o cabelo, daqui a pouco eu quero cabelo comprido, eu estou dando um exemplo, né? Mas a gente recebemos muitas interferências, tá, de informações. Então, uma hora eu quero uma coisa, e daqui a pouco alterou alguma coisa na família, alterou alguma coisa no trabalho, alterou alguma coisa no governo. Aí eu mudo de ideia, entende? Então, no nível da consciência, a gente não consegue realizar. Por quê? Porque o nosso sistema, ele já é formado para fazer um filtro, tá? Nós temos o nível subconsciente, que é como se fosse o produtor, ele é o produtor da nossa realidade, tá? Então, o nosso subconsciente é o nosso poder oculto, é o nosso Deus pessoal. Ele que nos criou quando a gente estava lá, né, criancinha, bebê, sendo formado, ele, baseado nas regras, né, e nas informações que ele recebeu ali, né, da mãe, do pai, ele foi constituindo a gente na personalidade primordial. Chegamos ao mundo, bem, quem criou a gente? O subconsciente. Ele estava trabalhando, pegando o nutriente da mãe, pegando o ar que chegava, pegando tudo, distribuindo e nos formando. E ele continua formando a nossa realidade, ele também continua nos constituindo. Tanto é que a gente se alimenta e a gente sabe para onde que vai o alimento. A gente come um monte de coisa, né? A gente come coisa boa e coisa ruim. E aí o subconsciente tem uma inteligência ali que ele vai distribuindo as informações. Então, se o subconsciente não tivesse um filtro, a gente estava ferrado, né? Porque uma hora a gente quer uma coisa, outra hora quer outra. Então, mas esse é um lado positivo do subconsciente, senão a gente enlouquecia, né? Se cada hora que a nossa mente consciente que está aqui escolhendo, sendo afetada pelo que vê, pelo que ouve, cada hora muda de ideia, e o subconsciente tivesse que criar todas essas realidades instantaneamente, a gente estava louca, né? E de verdade é uma situação que as pessoas enlouquecem mesmo quando esse filtro é quebrado. Então, a pessoa vive num mundo, né, de fantasias, né, porque ela acha que é realidade. Então, bem, mas o que acontece para a gente criar, então, essa realidade que a gente deseja? Primeiro, a gente precisa usar a nossa mente ao nosso favor. Então, ela é uma máquina de produzir realidade. Então, é como se tivessem programas. As nossas crenças, tá? Nós funcionamos por crenças. Né? Se eu acredito que o alimento que eu como é bom para mim, ele vai fazer bem. Se eu acredito que aquele alimento que eu como vai fazer mal para mim, ele vai me fazer mal. Então, nós funcionamos por crenças. E é o subconsciente que tem essas crenças, que ele armazena essas crenças.
Então, as crenças são formadas pelas repetições, pelo que a gente ouviu tanto, viu tanto e acreditou, né? Então, para a gente realizar uma meta, a gente vai ter que fazer o nosso subconsciente acreditar que aquilo é real. A gente vai ter que construir um programinha para que aquilo funcione. Então, se eu tenho uma meta que é contrária às minhas crenças, vamos supor, vamos falar no nível financeiro, que é o que quase todo mundo quer mudar, né? Então, a pessoa quer ter mais dinheiro, ou quer ser rica, quer ser próspera, não importa, quer ganhar o dobro, o triplo, não importa, né? Porque para a mente não faz diferença a quantidade, tá? Mas se as crenças dela não permitem que isso seja possível, porque ela está acostumada a viver num ambiente escasso, com pouco recurso, a mente não vai estar favorável à meta. Então, você pode definir no papel, pode acreditar que vai acontecer, mas se a mente não tiver essa crença, esse programinha, ela não vai construir essa realidade. E construir essa realidade é o quê? É atrair as condições. Então, aí a gente fala da lei da atração. Tá bom, mas a lei da atração, ela só funciona quando a crença foi constituída, quando ela está vibrando naquela crença. Então, olha só, o definir com clareza, né? Esse é um erro muito grande. A pessoa acha que botou na listinha, eu quero isso, pronto, basta. Não é. Então, vamos supor, vou dar um exemplo de um projeto, tá? Um projeto de cozinha, tá bom? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. A pessoa fala assim: eu quero um projeto na minha cozinha. Aí, se só falar isso para o desenhista, para o arquiteto é suficiente? Vai falar: olha, mas como que é esse seu projeto? É um projeto de cozinha, normal, né? Não é normal, porque cada um tem uma especificidade, né? Então, se ele der um projeto, ele pega lá e saca um projeto que ele já desenhou, eu vou falar: não, isso não tem nada a ver comigo. Não, assim, aí a gente vai criticar, vai reclamar. Então, assim, muita gente define errado, né? Não entra nos detalhes. Então, por exemplo, eu vou dar agora um exemplo de relacionamento, né? A pessoa fala, eu quero um relacionamento. Tá, mas que relacionamento é esse? Né? É um relacionamento tranquilo, é um relacionamento agitado, é um relacionamento confuso, é um relacionamento. Se a gente não define, tá? E a gente deixa por conta do universo, né? Que a gente fala Deus, universo, vai vir de acordo com o modelo que a gente tem, o modelo de crença que a gente tem de relacionamento. Então, se a gente viu muita gente dar errado no relacionamento, qual é o modelo que vai vir para a gente? É aquilo que a gente acredita, né? Que relacionamento é difícil, que relacionamento é complicado. Isso vale para tudo. Se as pessoas têm aquela impressão de que é difícil ganhar dinheiro, nossa, ou é difícil ser empresário, né? Muito difícil. E ela fala, eu quero ser empresário, o que ela vai manifestar na realidade, na meta dela? Se ela não especificar, ela vai manifestar, ela pode manifestar essa situação de empresário com muita dificuldade, tá? Então, assim, a grande maioria das pessoas não define com clareza, tá? E definir com clareza, entrar nos detalhes daquilo que a gente quer sentir com aquela meta. É criar uma imagem daquela meta e, e imaginar a sensação que a gente teria com aquela meta. Quando as pessoas falam assim, eu quero ganhar mais, tá? Mais quanto? Né? As pessoas não especificam o que é mais para você. Mais para uma pessoa, 10% a mais do que ela ganha hoje pode ser satisfatório. Para outra, ela quer ganhar o dobro. Então, gente, uma meta só é uma meta se ela é definida com clareza. E acreditem, se não for definido, é muito difícil desse desejo se realizar, tá?
porque está em aberto, né? Está em aberto. Então, bem, as pessoas, em geral, não definem e aí não realizam, e aí se frustram, tá? Ah, um outro erro muito grande, meta, a caracterização de uma meta é definir prazo, tá? Nesse ponto, a maioria das pessoas treme na base. Por quê? Primeiro, que quando começa a definir com clareza, a pessoa já fica, as crenças, tá? As crenças que estão imperando ali já acham, ai, vai ser difícil, ai, eu acho que eu não consigo, ai, eu não tenho condição, isso tudo é crença, tá? E aí, quando a gente fala assim, define o prazo, aí a pessoa fala, ah, meu Deus, aí não quer definir. Isso acontece com qualquer meta, gente. Isso no ambiente corporativo, na vida pessoal. Mas o que eu quero dizer? Esse é um erro muito grave. Porque se a gente não define um prazo, a nossa mente, ela sempre vai buscar a zona de conforto, tá? É natural. A mente não quer mudar. A mente, ela é um trabalhador poderoso que constrói a realidade, mas ele quer trabalhar naquele programinha que ele sabe, tá? Veio algo novo, veio algo novo para a mente, veio algo novo que tem que botar a mente funcionando diferente, ela não está habituada. Então, a nossa mente, ela funciona por hábito. Aí, se a gente não define um prazo para a meta, a gente não vai colocar a nossa mente, que produz os nossos comportamentos, em ação. Então, olha só, se eu defino assim, olha só, eu quero viajar para X lugar, né? Para o lugar X. E eu não dou um prazo para isso, aí eu não procuro viagem, eu não procuro hotel, eu não procuro nada, eu não me mexo. Tem outras coisas mais importantes. Eu tenho que fazer um trabalho para tal data, tenho que fazer isso, aquilo. Então, tudo que tem data, a gente vai negociar as prioridades, não é? Então, por exemplo, você tem uma atividade que você tem que fazer até amanhã, e tem uma que você tem que fazer até a próxima semana, qual atividade que você vai começar a fazer primeiro? A que você tem que entregar amanhã ou a que você vai entregar na próxima semana? Né? Então, a gente funciona assim. A gente prioriza o que tem prioridade. E da mesma forma, quando a gente tem um desejo. Se a gente tem um desejo sem data, ele vai ficando sempre por último. Ou seja, se eu tenho que fazer algumas ações para que aquilo aconteça, eu não vou fazer porque não tem data. Não tem, tá lá atrás. A uma hora eu faço isso. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a pessoa quer comprar um carro, trocar de carro, tá? Se a pessoa fala assim, eu quero trocar esse carro e não põe data, ela não vai nem parar para pesquisar, para definir que carro, né? Então, se ela falar assim, olha, eu vou trocar de carro até o fim do ano, eu quero tal carro. Aí, o fim do ano, ela pode ter trabalhado isso durante o ano, mas se ela não trabalhou durante o ano, quando ele começa a ver que está chegando perto do fim do ano, ele começa a se mexer, porque a mente está lá registrado. Eu tenho uma meta para o fim do ano e eu quero realizar. Então, a pessoa começa a procurar informações, então a chance de realizar é muito maior. Então, assim, trazer do mundo dos sonhos, fazer uma escolha, tá? Traz lá o mundo dos sonhos, tem um monte de sonho. Faz uma escolha do que você vai realizar primeiro. Depois que fez a escolha, defina bem com clareza, mas assim, uma clareza que você tenha a imagem mental. Nosso cérebro funciona por imagem. Não adianta falar assim, eu vou ser, é, eu vou ser próspero sem ter a imagem do que é ser próspero, tá? Por exemplo, prosperidade para uma pessoa que de repente já ganha muito dinheiro, pode ser ter
qualidade de vida, continuar ganhando muito dinheiro, mas ter qualidade de vida, qualidade com a família. Prosperidade para uma pessoa pode ser para uma pessoa que ganha pouco e tem qualidade de vida com a família e ganhar mais para poder dar mais conforto. A prosperidade, ela vai variar de pessoa para pessoa, né? Então a pessoa precisa definir claro o que é prosperidade para ela. Prosperidade é, de repente, eu ter um dinheiro X por mês ou por ano, é eu viajar, é eu poder desfrutar disso, é eu poder. Então, definir o que é prosperidade. E aí ter essa ideia de você próspero. Isso te agrada? É essa a imagem mesmo? Porque não adianta a gente botar a máquina, que é o cérebro subconsciente, para funcionar, para criar uma realidade, que no dia seguinte você muda de ideia, né? Aí mudou de ideia, aí constrói. Então não dá certo. Então é bom ter a imagem consolidada e por isso aí botar uma data. Bem, esses são os passos iniciais, tá? Aí depois que realizou esses passos iniciais, tem muita gente que erra nos passos, que são os passos de imantar a meta, de construir a meta, né? Então já defini tudo bonitinho. O que mais que tem que fazer, né? Tem que fazer um monte de coisa, porque assim é como pegar uma sementinha, né, e plantar na terra até que ela nasça, né? Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa realmente fazer uma ação para que o nosso subconsciente entenda que a gente está mudando de direção, sabe? O subconsciente, como eu falei no começo da live, ele é um filtro. Ele precisa ser convencido de que a gente quer realmente realizar aquilo. Senão ele faz de conta, sabe assim, que não viu, né? E aí a mente consciente acha que está tudo bem, mas não está, o subconsciente não captou ainda. Então, de repente, eu gosto de usar a figura de linguagem do computador, né? A gente, nossa mente, ela é como um computador poderosíssimo, mas a gente está limitado a executar na nossa realidade aquilo que estão os programas que estão rodando sobre ele. Então, se tem um monte de programa confuso, né? Que eu quero isso, quero aquilo, a gente não está indo, né, para a mesma direção, não está construindo a realidade real do que a gente quer. Aí a gente vê o quê? Gente confusa, com realidade confusa, né? A parte financeira confusa, a parte de relacionamento confusa, está tudo confuso. Porque na mente a pessoa não tem a clareza do que ela quer. Ela repete modelo de pai, de mãe, de sogro, de avô, de amigo, de amiga, e mistura esses modelos tudo, essas crenças confusas, ainda vem as crenças que vêm pela mídia, as crenças coletivas, e aí a pessoa manifesta uma realidade bem desarmônica, tá? Então, a gente consegue, né, ajustar isso? Sim, a gente define com clareza o que a gente quer, concentra a energia, define, estabelece para o subconsciente. Tem ações que a gente estabelece para o subconsciente para dar a direção. E a gente, um outro erro que as pessoas cometem, quando eu definir a ação para o meu subconsciente, eu tenho que estar em contato com aquela meta. É um compromisso, né? Então, não é definiu, escreveu e largou e no fim do ano eu vejo se realizei ou não. Não é. É como um compromisso, é um relacionamento. Eu estou me tornando aquela pessoa que eu quero ser, né? Então, vamos supor, vou dar um exemplo de relacionamento. Quando a gente começa a se realizar com uma pessoa, o que acontece? A gente não tem a fase de escolha, né? A fase de, né? Nossa, que sonho aquela pessoa. E depois começa a conhecer, aí vai confirmando, é isso mesmo, legal, bacana. Aí daqui a pouco a gente quer estar mais junto, né? Quer estar mais junto. Para quê? Para firmar um compromisso, para que a gente seja algo, tenha uma relação com essa pessoa.
A gente consegue construir um relacionamento e ser um par, né, um companheirismo, construir um companheirismo, se a gente não tiver em contato? Se a gente não estiver conversando, falando em contato, a meta é do mesmo jeito. Porque quando a gente tem um desejo, ele está muito distante, né? Se eu falar assim, vamos supor que uma pessoa quer ser, ela quer ser um médico, né? Vamos supor um médico, um dançarino, é um sonho, está muito distante. Aí, a partir do momento que ela realmente definiu aquilo, o que que ela vai fazer? Ela vai fazer ações naquela direção. Então, vamos supor que agora ela definiu que é médico, aí começou a pesquisar, escolheu, vou fazer um vestibular, vou me preparar, vou fazer a prova. Aí, daqui a pouco, ela fala, ah, não, não é mais medicina agora que eu vou fazer, eu quero fazer direito. Então, o que ela fez? Ela desconstruiu aquele caminho de realização de ser um médico. Ela desconstruiu. Aí ela foi lá estudar para fazer direito. Aí daqui a pouco está lá caminhando, lá, estudando, e fala: ai, olha, eu ouvi que direito não é bem exatamente o que eu quero, não. Na verdade, eu quero ser veterinário. O que, que a pessoa fez? Ela desconstruiu e vai começar tudo de novo. Então, por isso que é muito importante a gente entender que depois que a gente definiu a meta, não adianta a gente se concentrar em crenças negativas que não levam rumo à meta. Porque assim, se a gente está no caminho de construir a meta, aí vem alguém e fala assim: ah, mas esse negócio aí é muito difícil, hein? Esse negócio que você quer fazer, ai, olha, eu já vi dar errado para um montão de gente. Eu não sei como você vai se meter nisso. Aí a pessoa já faz o quê? Ela desconstrói. Ela já desacredita que aquilo é possível. E uma coisa muito importante, tá? Que a gente não realiza em função das condições que nós temos hoje. Nós podemos construir uma meta sobre qualquer coisa. Se não fosse assim, a gente não teria aí tantas invenções que transformaram a nossa realidade, né? Eles tinham todas as condições? Não. A física quântica, né, a mecânica quântica, prova para a gente que tá tudo, todas as possibilidades existem. Porque como se constrói a realidade? Através da ideia, agregando partículas. A ideia é a forma. Então, se você desejar, teve um desejo, uma ideia mirabolante que ninguém nunca fez, é possível realizar? Sim, é possível. Senão não existiriam os inventores, né? Os inventores, eles tiveram uma ideia e eles foram fazendo teste, foram fazendo ações naquela direção. Quantos testes Thomas Edison não fez para que a lâmpada funcionasse? Agora, se ele desse ouvidos às pessoas, ah, para com isso aí, não vai funcionar não. A gente hoje estava usando lamparina até hoje, né? Se não tivesse surgido um outro. Então, olha só, um grande erro é a gente deixar de focar na meta construída, né? A meta realizada, e começar a duvidar, desacreditar, ouvir a situação aparente. Ah, não, porque o mercado para isso aí não está legal. Ah, não, porque olha, um monte de gente, ninguém consegue, você vai conseguir. Tá bom? Esse é um erro muito, acontece demais com pessoas que têm conhecimento, hein? Gente que tem esse conhecimento que eu estou passando para vocês. A pessoa entra na roda da desconstrução do negativo. Então, por isso, tá? Que para a gente evitar esses erros, existem práticas que a gente faz para manter a gente conectado e construindo essa meta. Porque a hora que o subconsciente aceitou, ninguém para mais. A meta realiza. Se você quer vender um negócio, o comprador aparece. Se você quer comprar um negócio que não está encontrando, aparece alguém vendendo. Então, assim, a meta acontece
o subconsciente, ele emana e emaranha com o coletivo e ele atrai de verdade. Então, assim, se você precisa de um parceiro de negócio, um parceiro de relacionamento, um parceiro comercial, que seja, você quer fazer vendas, você quer ter aumento, qualquer coisa que esteja claro na sua mente e que você trabalhe a aceitação do subconsciente, que aí envolve várias emoções. Eu trabalho com as pessoas que estão no meu curso exatamente isso, né? Por quê? Porque ela pode não ter autoconfiança para aquilo, ela pode não estar preparada para aquela situação, né? Então, uma coisa é a pessoa falar assim: eu quero ser próspera, né? Aí, beleza. Você vai viver num outro ambiente, concorda? Você vai provavelmente conviver com pessoas mais prósperas. Se você não tiver com a autoestima de gente próspera, você aí chega lá e fala: eu me sinto tão mal aqui nesse ambiente, então você volta. Você chega, mas não se mantém. Por isso que eu acho assim muito lindo, eu vou falar uma coisa que é o que eu penso, que o processo de realização de metas, ele traz consigo a evolução humana. Porque para a gente realizar no degrau de cima, a gente precisa se transformar para ser uma pessoa compatível no degrau de cima. Isso é no financeiro, no emocional, nas relações, né? Então, vamos supor, um empresário, né, que a empresa dele não está indo muito bem. Né? Não está indo bem por quê? Porque é uma confusão, né? Os funcionários desmotivados e tal. Então, o que precisa fazer? Precisa levantar essa energia, né? Precisa ter conversa, comunicação, precisa ter respeito entre as pessoas tal. Com certeza, se mudar essas coisas e elevar o nível de humanização, né? Da nossa característica humana, da compaixão, do amor, se trouxer isso, né? Frequências positivas, aquele ambiente muda. E aí a pessoa realiza. Então, assim, a realização, ela sempre é uma consequência de melhorias nossas, tá? Então, bem, eu acho que eu falei. Bem, então a virada é a virada que a gente erra muito e tem que deixar de errar, né? Achar que o desejo vira realização. Não. O desejo tem que passar pelo forno da consciência, pelas emoções. O desejo precisa ser ali, ó, solidificado para que ele realmente se materialize. Então é assim, se vem o desejo e aí o fogo é baixo, né? Tipo, vem a dúvida, a incerteza, não cozinha, não cozinha esse desejo, né? Que nem pão, põe o forno baixo lá o tempo todo, ele a massa fica dura e o pão não sai, é a mesma coisa. Por exemplo, eu já fiz aquele curso de torno, né? Gente, é muito maravilhoso, é uma cerâmica, é terra com água, você amassa, né? Você modela, é a mesma coisa isso, né? Você pega um material, né? Modela com aquilo que você teve a ideia, né? Um vaso, você modelou. Aí, para ele virar um vaso de verdade, ele ainda não virou. Ele é o modelo de um vaso ali, ele precisa ir para o forno. Aí ele vai lá esquentar bem, aí ele vira um vaso, né? E eu vou até postar qualquer dia desse a técnica do Haku, que é linda. A cerâmica vira fogo, né? Ela esquenta tanto a altíssima temperatura, né? A 1000 graus mais ou menos. E aquela cerâmica ela fica resistente até altíssimas temperaturas, porque ela passou por altíssimas temperaturas, entende? E na nossa vida do mesmo jeito. Se você, para realizar uma meta, você passou por desafios e superou, e foi superando, é o fogo das emoções. E aí? Aí você vai ajustando as emoções, vai ajustando essas frequências emocionais, e aí, quando você estiver ali pronto, a realização, aí você se sustenta.
Aí vem o que vier, você vai mantendo aquilo porque você está preparado para aquela situação. Então, não adianta a gente querer elevar o nível sem estar pronto, né? Querer chegar lá no pico da montanha sem ter feito a jornada, né? Sem ter feito a caminhada, sem ter músculo para subir, não dá. Então, bem, a gente tira do mundo, revisando, né? Agora, os erros eu já expliquei, agora eu vou falar como que a gente faz, né? Da forma correta. A gente pega do mundo dos sonhos, faz a escolha, depois que escolheu o que vai botar para realizar, né? A gente define no detalhe, imagina aquilo com clareza, faz as ações, né, de entrar em harmonia com aquilo, né? Vou pegar o exemplo de relacionamento, mas pode ser qualquer coisa, tá? Se uma pessoa viveu em ambientes desarmônicos, tá? De confusão, de brigas, e a pessoa ela tem lá no fundinho dela um desejo, porque ela não gostava daquilo, ela tem um desejo de ter um relacionamento mais tranquilo, familiar, uma família mais tranquila, tá? Se ela não definir, não trabalhar os modelos mentais, ela vai repetir a mesma coisa. Não é porque ela não quer aquilo, ela tem aquele modelo, tá? Então, se ela não trabalhar o subconsciente dela, onde estão os modelos mentais e as crenças, mesmo que ela não queira, mesmo que ela tenha muito medo daquilo, ela vai realizar aquilo, tá? É muito sério. Então, vamos supor que essa pessoa aí fala assim: então tá bom, então vou definir a minha meta que eu quero um relacionamento amoroso, tranquilo, harmônico, tá bom? Beleza. Já começou, definiu, fez uma escolha, definiu. Aí vamos começar a trabalhar agora as emoções, né? Você consegue se imaginar, né? A pessoa às vezes não consegue, ela não teve modelo, de uma família harmônica. Então vai precisar construir, sabe assim? Tipo, é um inventor. Na mente dessa pessoa, ela vai inventar um relacionamento que ela nunca viu, nunca conviveu. Então é que nem um desenhista, tá saindo do zero, vai lá definir tudo que ela quer vivenciar. Ela vai precisar definir o que ela quer vivenciar, o que é um relacionamento harmônico para você. Ah, que as pessoas de repente não gritem ou que falem baixo, que isso, que aquilo outro, vai ter que definir, porque ela não tem o modelo. E depois ela vai ter que manter o foco até ela acreditar que isso é possível. Aí, quando ela acredita, quando ela construiu essa crença, aí tem várias práticas, tá? Porque olha só, quando a gente define uma meta e a gente tem um modelo contrário, vai aparecer tanto desse modelo contrário para a gente fazer os ajustes, tá? Então, de repente, a pessoa está lá na meta e aparece uma pessoa para ela conhecer, mas é totalmente oposto do que ela quer. Claro, é o modelo que ainda está vigorando, só está mostrando que ainda é este modelo que está funcionando, tá? Aí a pessoa tem que trabalhar um pouquinho mais, né? Fala, bem, tem que fazer escolha e fala, bem, ainda estou manifestando aquela realidade que eu não quero, tá? Então, quando a gente tem realidades contrárias, são simplesmente sinalizadores de que a nossa consciência ainda está operando num modelo que é contrário ao que eu quero. Aí, a isso nos foi dado todo o poder da escolha, tá? O subconsciente, a nossa mente subconsciente não tem escolha. Lembre-se que ela é um operador, ela é uma máquina que executa programa. Então, quem faz a escolha é a minha consciência. Eu escolho, mas eu dependo da máquina lá que opera e que roda os programas, então eu tenho que ajustar aqueles programas, tá? Então, assim, é possível a gente realizar qualquer meta? É. Umas vão ser mais rápidas, outras um pouquinho mais demoradas, depende do modelo e depende das práticas, né? Quem pratica mais, quem aquece mais esse forno,
realiza mais rápido, né? Então, eu passei aqui hoje sobre isso, né? Como a gente transforma, né, o desejo em crença. Precisamos transformar em crença para que a coisa aconteça. Então, as pessoas costumam falar muito de crenças limitantes, né? Crenças limitantes, crenças limitantes. A gente acha que é só a crença limitante. Não, qualquer crença, a gente funciona por crença, tá? O que eu realizo hoje são crenças, hábitos que eu tenho. Então, eu tenho o hábito de acordar, de ir lá tomar uma água, tomar um café e tal. Então, eu já faço isso habitualmente, né? Então, isso é uma crença. Quando eu vou sair e eu vou de carro, o que eu já faço? Eu já tenho uma crença, eu já tenho um hábito. Eu vou lá, busco a chave, tal, tal, tal. Quando eu vou viajar, o que eu faço? Eu vou lá, tenho um hábito, tá? Então, a gente opera por hábitos. Então, se a pessoa tem um hábito errado, contrário à meta, ela vai ter que ajustar isso para realizar a meta. Então, se ela tem o hábito de ter escassez, se ela tem o hábito de ganhar pouco e acumular dívida, ela vai ter que mudar esse hábito. É hábito. Então, tem pessoas que ganham muito dinheiro e vivem endividadas. Eles têm o hábito de fazer dívidas. Entende? E aí não adianta você trabalhar no nível consciente com essa pessoa, que a maioria dos métodos de coaching a gente trabalha com nível consciente. Aí você fala assim, mas você não pode fazer dívida, você não pode. Aí a pessoa fala, a pessoa entende, eu não posso. É verdade, eu não posso. Aí daqui a pouco ela sai e vê um negócio assim, ela tem o hábito. Não adianta, se não mudar o hábito, a crença, entende? Ela não consegue, ela precisa ter um hábito diferente, um hábito de poupador, ela precisa ter o hábito de, entendeu? Ou o hábito de abundância, de produzir mais dinheiro e controlar mais, de gerenciar o dinheiro, tá? Então, tudo isso são hábitos que nós temos. E nós precisamos, qualquer coisa que nós formos realizar, precisamos ter um hábito compatível com aquela realização. E é isso que a gente trabalha, tá? Trabalhando a construção desse novo hábito, que é a sensação de ser aquilo. Quando a gente consegue constituir a sensação de que eu sou aquilo que eu quero ser, aí tá feito, aí realiza, tá bom? Gente, terminei. Espero que tenham gostado. Pode deixar aí nos comentários, seus comentários, dúvidas, sugestões. A gente pode fazer um ano diferente, a gente pode realizar independente das condições, a gente pode ter mais saúde independente das condições, a gente pode ter mais dinheiro independente das condições, a gente pode ter mais alegria, a gente pode ter o que a gente quiser. É só o nosso modelo mental, a nossa mente acreditar. Lembrando que o Criador é fonte de tudo que é mais maravilhoso. A mente do Criador, e nós temos como nos conectar à mente do Criador, que é a fonte da verdade, é a fonte de todas as frequências mais elevadas, que são as frequências que nos ajudam a realizar. Frequência baixa é que nem forno baixo, tá? Não cozinha, fogo baixo, tá bom? O negócio lá não anda, tá bom? Desanda, na verdade, né? Anda para trás, tá bom? Então, tenham uma noite maravilhosa, fiquem com Deus.